De novo, gente. Olá, de novo. Só que agora, né, pessoal do terceiro, agora com o vídeo de geopolítica, tá? Nós abordamos aí o de história, né? Já tem o de história gravado e tem também agora o de geopolítica, mesmo esquema, tá? Para você que está assistindo de manhã, de tarde, de noite, não sei. Professor Vitor Eduardo, resumo das aulas de fevereiro aqui, terceira série do ensino médio, no componente de geopolítica, tá? Pensando aí tanto em vocês que não puderam acompanhar as aulas ou não estavam em aula, né, nesses dias, não sei. Pensando nisso, é que eu tomo a liberdade de gravar este material. Aqui é só reforçar, tá? Todo esse conteúdo que a gente trabalhou em geopolítica no mês de fevereiro, ele tem como base essas duas habilidades que eu estou chamando a atenção para vocês aqui, tá? Tanto a número um de itinerário formativo em ciências humanas, quanto a 2 de itinerário formativo em ciências humanas, né? Investigar e analisar situações de problema e levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza social, histórica, etc. Tá? Que é coisas que se esperam quando a gente discute geopolítica. É muito importante isso, né? Entender as situações do cotidiano, entender como se dá essa relação entre os países, entre empresas, organismos internacionais, multinacionais, multilaterais, bilaterais, binacionais, etc., blocos econômicos e tal, e também entender, né, levantar, testar hipóteses, ideias sobre questões do cotidiano, sobre como que se dão processos, como que se dão esses cenários, tá? Por isso, a necessidade de discutir e tratar a respeito disso, beleza, gente? Por isso, vamos então tentar resumir aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de verificar com vocês, para efeitos desse resumo, é essa relação entre geopolítica e globalização, né? Globalização é um fenômeno que vocês já viram, principalmente em aulas de geografia. Ela acompanha essa interligação entre culturas, mercados de diversas nações e partes do planeta, tá? É um processo que geralmente na história a gente costuma dizer que ele já tem uma gênese ali com as grandes navegações no século XVI, ali no final do século XV, século XVI, etc. Mas ela ganha esse corpo com este nome globalização principalmente agora, na contemporaneidade. É principalmente da década de 80 para cá, com a interligação maior dos mercados econômicos, com o advento da internet, né, e posteriormente com a sua popularização. Então essa integração, tanto em nível econômico, político, cultural, ela, né, caracteriza o que é essa globalização. E é claro, é uma relação clara com geopolítica, né? Geopolítica, relações globais, né? Relações políticas envolvendo nações e empresas a nível global. Globalização também a nível global, quanto um processo de integração mundial. E embora ela integre e ofereça benefícios aos países, ela também pode gerar tensão, né? Uma vez que, como cada nação tem seus interesses, principalmente interesses econômicos, isso leva muitas vezes a divergências, né? Nos acordos fechados, nas integrações realizadas, levam a divergências quanto a taxas, tarifas, produtos, serviços oferecidos, o que importa, o que exporta, o que não importa, o que não exporta. Então, a globalização ela lida com isso, né? Então eu tentei demonstrar para vocês durante as aulas isso, tá? E aí junto com isso, né, junto com globalização e geopolítica, nós temos outros dois elementos importantes. Primeiro, soberania nacional, né, que é um princípio fundamental da ordem política internacional que reconhece que cada nação tem autonomia para tomar as próprias decisões sobre o seu território e sua população. Né? É um dos princípios aí que ajuda a explicar por que cada nação tem, principalmente dentro do seu território, seus próprios interesses, sua própria dinâmica, né? E como que isso acaba se refletindo depois no sentido externo, né? Na política externa, nas relações com as outras nações, tá? E junto com soberania nacional, a gente temos a questão da interdependência global, condição em que os países estão economicamente, política, socialmente e ambientalmente interligados, de modo que as ações de um país podem impactar significativamente em outros. Então, a geopolítica, ela entre outras coisas, esse jogo de xadrez, né, como até foi falado em sala de aula, a Bárbara, né, se não me falha a memória, trouxe isso em sala de aula, logo na primeira aula, a geopolítica, ela lida com esse equilíbrio, né, ou tenta lidar, né, lidar com geopolítica é, por exemplo, lidar com esse equilíbrio que envolve a soberania nacional de uma nação e as suas relações de interdependência, ou seja, de um lado o país que, por sua soberania, tem suas próprias regras, decide seus rumos, etc., e por outro, nenhum país é isolado no mundo, nenhum país existe necessariamente
sem contatos ou relações com outras nações, que uma ação pode refletir na outra. Então, é nesse equilíbrio bem delicado entre essas duas coisas que a geopolítica também se sustenta, tá? É muito importante ter isso claro, principalmente, gente, quando vocês estão discutindo ali, apresentando, né, opiniões, argumentos em aula, quando eu estou tentando discutir com vocês algum tema e vocês perceberem que ali não pode deixar passar, não pode deixar despercebido essa coisa da soberania nacional e da interdependência global, tá? Por quê? E aí vejam, né, nós temos essa outra parte aí que é essa questão dos recursos estratégicos, né, que nós também discutimos bastante durante esse mês de fevereiro. Então, a dependência econômica de recursos naturais pode afetar os países produtores de várias formas, né? Afinal, países dependem de seus recursos para tocarem o dia, tocarem o barco, tocarem seus dia a dia. Com as importações, com as exportações, com o atendimento ao mercado consumidor interno, para geração de riqueza, geração de valor e para suas próprias trocas culturais, suas referências culturais, os países dependem dos seus recursos. Né? E aí esses recursos, eles podem influenciar tanto positivamente num país, como elevação de receitas, desenvolvimento de vários segmentos da sociedade, né? De vários elementos da sociedade, ao mesmo tempo. Eles podem levar a impactos ambientais, conflitos sociais, conflitos políticos e etc. Então também é uma relação que não é um equilíbrio fácil, que todo país tem que lidar com elas dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Tá? Então nós conversamos também bastante sobre isso. Essa daqui, que eu não cheguei a mostrar para vocês, né, a imagem que está aqui no alto, aqui, como vocês podem perceber, ela é bem interessante quando a gente considera essa questão de nível de consumo, né, das nações, e principalmente de como que se todo mundo vivesse no mesmo padrão que um determinado país, né, quantos planetas seriam necessários para sustentar isso? Então vejam, viver hoje num padrão igual ao dos Estados Unidos, todos os países vão viver no mesmo padrão, nós precisaremos de 5 planetas para sustentar isso, por conta da quantidade de recursos necessários para viver nesse modo de vida. O mesmo vale quando a gente compara com outras nações, né? Com a Austrália, como está no topo da tabela, né? Da Coreia do Sul, Rússia, etc. Então, isso mostra também como que esse nível de exploração de recursos naturais, de recursos estratégicos, define também relações geopolíticas, né? Não é à toa que os países considerados mais ricos ou mais influentes também são países que consomem quantidades absurdas, inimagináveis, muitas vezes até incalculáveis de recursos estratégicos, recursos naturais, matérias-primas, etc. E como isso acaba influenciando na maneira como esses países definem rumos de si próprios em relação ao mundo, né? Então, os interesses econômicos dos Estados Unidos, eles vão divergir muito, muitas vezes, do brasileiro, principalmente quando os Estados Unidos se sentirem, sei lá, de alguma maneira ameaçados por não terem acesso a certos produtos que o Brasil oferece, ou quando tem acesso, não tem no preço, no valor, nas condições que eles entendem que deveriam ser, e vice-versa. Então, isso acaba também determinando essas relações, tá? Dentre os recursos considerados estratégicos atuais, nós temos, né, petróleo e gás natural, por uma questão de geração de energia, minerais também, em parte geração de energia, mas também para a indústria, né, para alimentar a indústria, etc. E água potável, por razões óbvias, né, água por água, né, considere viver numa sociedade sem petróleo, sem minerais, até, no limite, até é relativamente possível com muitas limitações, mas sem água, não, né? Então, a água também acaba ganhando esse papel nesse sentido de recurso estratégico. E aí, aproveitando, né, que nós também conversamos bastante sobre água, nós temos essa questão de conflitos, né, premiados pelo chamado estresse hídrico. E aí vejam que aqui de canto nós temos uma questão, né, o que seria estresse hídrico e o que seria escassez hídrico, né, estresse hídrico, insuficiência de água, escassez hídrica, falta de água, né? E como que isso também acaba definindo essas relações, né? Países em situação de estresse ou de escassez hídrica ou escassez hídrica são países onde vão buscar de outras fontes possíveis água, talvez
talvez por diplomacia, talvez por conflito, e muitas vezes são países que internamente passam a ter conflitos, né, a ter que gerir ou gerar conflitos internos em relação à disputa de água, em relação ao acesso à água, né, quando o acesso está limitado, quando o acesso está abundante, não está limitado, está acessível, se ele está limitado, países em situação de estresse e ou escassez hídrica convivem com isso. Tá? E isso, claro, as mudanças climáticas agravam ainda mais essa situação. E essa última imagem, só para mais por curiosidade, né, para a gente poder finalizar aqui esse resumo, ele é o estresse hídrico, né? Essa imagem ela representa o estresse hídrico no mundo. Então vejam, né, onde são as regiões consideradas altas, né, esse estresse hídrico, partes da Europa, partes da Ásia, alguns cantos também nas Américas, né, no México, nos Estados Unidos, em algumas partes do Brasil também a gente consegue perceber isso, né? Em parte significativa do planeta, ela é baixa, ela é considerada baixa. Tem áreas que são áridas ou com consumo de água muito baixo, então não chega a ser tanto caso para o cálculo necessariamente, mas percebam que essa coisa do estresse hídrico ela é alta ou muito alta ou está numa média em várias regiões significativas do planeta, tá? E aí, se essas regiões, principalmente em Europa e Estados Unidos, concentram justamente países que possuem hegemonia na geopolítica, e esses países, para obterem água, para obterem o acesso, né, à água e outros recursos, se sentirem ameaçados em relação aos demais, não estranha e não estranharia conflitos baseados nisso, tá? Essas são coisas que nós tentamos aí discutir, que eu tentei trabalhar com vocês ao longo desse mês de fevereiro, no que diz respeito à geopolítica, tá? As dicas aqui, como vocês podem ver, essas considerações finais, né, que eu coloquei aqui, elas dizem respeito ao material digital, ao livro didático, tá? Sempre consultem para tirar dúvida, para aprofundar aquilo que vocês já viram a respeito. Não deixe de falar comigo, professor, para tirar dúvida quanto ao material, quanto às aulas, quanto ao que nós estamos discutindo, quanto a alguma palavra que eu falo que não entendeu, não sabe do que se trata. Nas plataformas que vocês têm acesso, cumpram, tá, regularmente ali os exercícios. Nós vamos ter uma outra roda de debate, né, envolvendo geopolítica. Nós tivemos uma agora em fevereiro sobre gerenciando uma pandemia, agora nós teremos uma sobre gerenciando uma crise diplomática. Então, muito importante vocês terem aí em mente o que discutir a respeito, aqueles papéis que vocês receberam lá dos países, mantenham eles com vocês, tá? Para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Gente, era isso que eu precisava conversar hoje, né? Não tem muito mistério. Espero que de alguma forma esse material tenha ajudado, tá bom? Bons estudos para vocês, satisfação. Até a próxima, gente. Obrigado.